E aí, pessoal, tudo bem? Né? O sol tá de rachar, o sol tá de um sol, dois sols para uma pessoa, não é nem um sol. Não é um só, é dois só. Entendeu? SO, não é SOL não. Para um bom entendedor, já sabe o que eu tô falando, né? Um sol sobre uma pessoa é terrível, imagine dois. A minha mulher anteontem, o solado do pé dela descapelou. Descapelou aqui assim. E a enfermeira disse que parece que foi queimadura de 2º grau, ficou na carne viva. Porque ela tem um AVC, a perna direita ela não anda rápido. Ela foi para a Igreja Universal, ali de frente com aquele asfalto de rachar, de rebentar. Ela tirou a sandália com medo de cair com a sandália e aí pisou. E por ela estar um pouco acima do peso por causa do corticoide, que ela era sempre forte, mas está um pouquinho mais porque não é nem pelo peso, é porque ela não faz exercício. Porque não existe isso. Eu vejo eu vejo homens daí de 170 quilos lutando, 140 quilos, 150 quilos lutando, se cuidam. O cara que eu vi ontem jogando capoeira, o cara tinha 130 a 140 quilos de músculo. O cara floreando. Se você não sabe o que é florear na capoeira, é você girar, fazer bicicleta, né? Você plantando bananeira e fazendo bicicleta com as pernas, uma para lá, outra para cá. Fazer o beija-flor, entendeu? O escorpião, florear, girar o corpo como um helicóptero, né? Salto para frente, salto para trás. E o camarada fazendo isso, mano. Agora você pode ter 60 quilos. Se você não acostumar seu corpo, sua carne fica flácida. Seu coração fica flácido. Qualquer carreirinha que você der, hoje qualquer carreirinha que eu der, eu boio. E eu sei o peso que eu pegava, e os colegas que andavam comigo, sabem o peso. Vou falar mais uma vez, gente, eu tô tremendo aqui, é porque não tô almoçando, entendeu? Tô fraco. E tomei um remédio na estante, né? Um remédio eu tomei. Mas, recomeçando, Ricardo Robson Azevedo de Carvalho, filho de Manuel Azevedo de Carvalho, Antonieta da Silva Carvalho, neto de Antônio da Silva Carvalho e Pedro Alexandrino de Carvalho, bisneto de Albino Carvalho, nasceu em 1850, e por aí vai. Pode me conhecer mais. Minha família que está lá em Salvador, Larissa Costa, que eu nem sabia que era minha prima, né? A filha de Dazinha, a outra também, Liliane, agora eu lembrei o nome, Nívia, Nicélia, Nilzete, minhas tias, Paulo, meu irmão lá, Ricardo, Anderson. Se um dia derem vontade de ver, ou se Deus pegar na orelha de cada um e botar para focar, para assistir eu falando um pouco, né? Conhecido como louco, né? E eu me considero como louco. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, para os sábios. E a sabedoria dos sábios é loucura para Deus. Qual é que você escolhe? A sabedoria de Deus ou a sabedoria dos sábios? A Bíblia diz que até o que eles falam, até você falar escondido é errado. E nós estamos vacilando, viu, pessoal? Eu estou aqui, você vai entender porque eu estou aqui agora. Nós estamos vacilando, viu? Nós contamos piadas às vezes que não deve. Nós rimos de coisas que não convém. Eu ensinei a meus filhos, Ezequiel, Esté e Rebeca, a não rir do pobre. Eu veio botar em um suporte aqui que eu estou tremendo muito, tenho que segurar com as duas mãos. Estou tremendo demais, né, pessoal? Mas não é cachaça, não. Eu já fui cachaça muitas vezes aqui. Cachaça e outras coisas. Charuto de chocolate, guaraná em pó misturado com 51, álcool. Agora não. É a barriga vazia mesmo e o remédio que eu tomo controlado. Controlado não, né? Eu tomo como eu quero. Ninguém vai controlar não. Quem me controla é Deus. Nem Deus está me controlando porque temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Você sabia que eu tomando uma cerveja, 2 cervejas, Deus olha para mim com um olhar de amor? Mas os meus irmãos de dentro de casa, e até eu mesmo,
A minha irmã tomar uma cerveja, eu vou... Pra que tá bebendo? E Deus não faz isso. Ai, Jesus morreu na cruz do Calvário. Só o madeiro, segundo alguns estudiosos, só o madeiro era 100 quilos. Imagine naquela rua de Jerusalém há 2000 e poucos anos atrás, cheio de mondrongo. Claro, tinha um lugar que era... Mas não tinha não. Era lugar todo escapelado mesmo, escapelado. A cruz enganchava, arranhava o ombro do mestre, arranhava o ombro dele, tanto que ele caiu uma vez, depois caiu de novo. Deram a Simão Cireneu. Segundo alguns contam, Simão Cireneu é da cidade de Cirene, aonde é uma habitação de negros, descendente de negros. E os romanos naquela época sempre foram racista, preconceituoso, e pegou Simão Cireneu para levar um pouco também, como se fosse assim, é negro, é o pecado de cão, o pecado de cão que o negro ficou amaldiçoado, não tem nada a ver com isso. Eles pensaram assim, eu creio, mas não é isso, viu? Porque Judas estava na mesa com o mestre e o traiu, mas o ladrão estava na cruz, mais de 2 horas de relógio falando mal dele, e quando viu que ele só fazia abençoar, viu que ele era merecedor e disse ao outro: por que estamos falando dele? Estamos aqui porque merecemos. Mas este homem, este justo, nada fez. Mestre, quando estiver no paraíso, lembra-te de mim. Hoje mesmo estás comigo no paraíso. Quando entrar no teu reino, melhor ele falou, no reino. Hoje mesmo estará no paraíso comigo. Então não é cor, não é olho, não é tamanho. O anão falou com o rapaz ontem. Se tamanho fosse documento, o elefante não corria da abelha. Porque a abelha quando ela pica mesmo, meu irmão, ninguém aguenta não. Ninguém aguenta não. É o javali. O javali ele dá testa à onça. O javali dá testa à onça. Uns 3 a 4 javali. Bota a onça para correr. Bota um leopardo para correr. Então não é só tamanho não, rapaz. Se fosse tamanho, Deus não ia escolher Davi para matar Golias, rapaz. Larga de conversa aí. Larga de pensar o que não convém. Não é beleza, não é dinheiro, não é carro, nada disso. Tudo isso vai ficar e só o seu corpo vai descer para a terra fria. Se você tiver sorte de aceitar Jesus, vai subir no dia que Paulo disse que quando no arrebatamento os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos se encontrará com eles nos ares. Se tu não estiver na presença do mestre, tu vai descer para o inferno sem fazer curva, com aquela cera poliflor. Eu ou você ou qualquer outro, sem fazer curva, para descer mais rápido, para queimar mais rápido. Jesus não fez o lago de fogo para os homens. Olha o que ele fala com os homens. Para o lago de fogo preparado para Satanás e seus anjos. Não foi para o homem, mas o homem prefere. O homem ama mais a criatura do que o Criador. O homem ama mais as trevas do que a luz. O que é que pode fazer? Homem não respeita mais, melhor dizendo, mulher não respeita mais marido. Mulher antigamente era como da minha mãe, rapaz. Não estou falando mal de mulher hoje, não. Se achar que estou falando mal, faça análise. Faça análise. Minha mãe teve 11 filhos. Minha tia teve 17. Minha outra tia teve 14. A minha tia que teve 14 filhos, ela tinha elefantíase nas pernas. Elefantíase. Baixinha, gorda. E não morreu nenhum até hoje. Tudo feio, mas não morreu nenhum hoje, até hoje. Porque diz que vaso ruim não quebra. É tudo feio lá. Tô brincando. Falando a verdade. E a mulher hoje só quer malhação. Malhação. Eu tô vendo aqui numa revista aqui a mulher grávida fazendo pilates. Jogando a bunda pra cima. Eu sei qual é o pilates que ela tá fazendo. Grávida. Diz que é pra fazer até com 9 meses. Aí o marido vê aquela bunda empinada. Não se aguenta. Vai e aí... prejudica até o feto, prejudica até a criança. Vai tomar vergonha, pô. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, tá grávida. Pega um balde de água, bota na cabeça, vai balançando, nem que se molhe. Minha primeira esposa vinha na chuva comigo, com 8 meses de grávida. E Rebeca nasceu cheio de energia.
Ai, não pode molhar, não pisa aí não, meu filho, que você se machuca. Essa areia, a palavra, os cientistas dizem que o pé tem que estar em contato com a areia. Esta areia o cachorro urinou. Claro, é verdade mesmo, rato do esgoto, porque o mundo já está em trevas. Olha, o tubarão está indo para lugares que não é para ele ir. O tubarão aparece em lugares que não é a área deles, porque a comida está ficando escassa. O homem pesca mais de não sei quantas mil toneladas de sardinha, o alimento principal do tubarão, juntamente com a foca, o lobo marinho. Então, os animais estão fazendo sua caminhada para lugar urbano. Lá na Índia, é leopardo pegando cachorro. Lá na Índia, na África do Sul, é leopardo pulando quintal, pegando Doberman, parecendo um boneco. Pula o muro com o bicho na boca e vai comer. Cachorro poodle desse que o vizinho tem aqui, não dá nem para espalitar o dente do leopardo. O Rottweiler, o leopardo pegou o Rottweiler, e o Rottweiler é grande, gente. 40 quilos mais ou menos. O leopardo pegou o Rottweiler parecendo um boneco na boca do leopardo. Então os animais estão imigrando. Os animais estão imigrando para a parte urbana. Porque o homem quer tomar. Quer ver? Vou dizer a você. Eu vi uma palavra um dia desse. Eu estou sentado no chão, pessoal. Porque minhas pernas estão cansadas. Se eu sentar na cadeira, minhas pernas ficam muito pesadas. Né? É quem é meio azoado mesmo assim. Acontece um bocado de coisa. E eu vi uma palavra muito para refletir. Lá no Facebook. Lá, eu me esqueci onde foi, pessoal. É um país bem tropical. Fizeram um bocado de casa, vamos dizer, fizeram casa como daqui a 200 metros. O mar tá lá no lugar dele. Deus disse a Jó, olha o que Deus disse a Jó, Deus não mente. Deus não mente, entenda isso. Deus falou a Jó, Jó, onde tu estavas quando eu fiz o mar desembocar e coloquei ferrolhos para que quando ele chegasse na praia, as ondas dele se dispersassem, toda empolada. Aí você fala, o mar está invadindo, derrubando casa, tá vendo que Deus é mentiroso? O mentiroso é você. Porque Deus disse, se você fizer sua casa no seu lugar, o mar não vai... Cadê que o mar não vem aqui? Cadê que a praia de Subaúma, o mar não vem para cá? Eu moro em Alagoinhas. Quantos quilômetros tem de distância? Agora faz a casa com 200 metros de distância do mar, quando ele está revoltado, ou melhor dizendo, quando ele se arrepia. Eu já vi uma pregação que eu amei essa palavra, uma licença poética. O mar, quando Jeová se levanta e coloca suas vestes lustres e senta, sobe no lombo, sobe nas asas do querubim e voa nas asas do vento. O pregador disse que o mar começa a regurgitar, o mar começa a vomitar, o mar começa a se arrepiar e as ondas começam a crescer. Você pensa que é o vento, mas não é não. Jeová se levantou no trono. O Salmo 12, Deus fala assim: por causa da viúva, por causa do órfão e por causa do peregrino, levantarei agora do meu trono, diz o Senhor. E quando ele veste aquelas vestes que Davi disse, que ele mede os céus a palmo, que as nuvens são como cortinas do seu castelo. A palavra aí são licenças poéticas, que Deus não tem castelo, Deus não habita, Deus é Espírito, nós habitamos, o apóstolo Paulo disse, nele vivemos e nele se movemos. Não é Deus que habita em lugar algum, é todos nós que habitamos em Deus, porque Deus está no inferno, Deus está no céu, Deus está no mar, Deus está no Monte Sião, Deus está em cada lugar. Está escrito lá em Crônicas, se eu não me engano é Crônicas ou é Jeremias, que ele fala, se tu descer ao mar, fugindo de mim, darei ordem à serpente para que morda. Se tu se entregar aos vossos inimigos, darei autoridade às armas para que o mate. Se tu subir ao monte Sião, lá eu estou. Se tu for para o céu, lá é a minha morada. Se tu for para o inferno, também lá estou. Não há quem escape das minhas mãos, não há um sequer. Então ninguém escapa das mãos do Senhor. Tu que está em adultério e vai pregar, tu que está em escândalo, tu que solta o bufote, você que faz sabão com outra,
Está tudo registrado. A prostituição não deixa entrar no céu. O roubo não deixa entrar no céu. A avareza não deixa entrar no céu. O assassinato não deixa entrar no céu. O suicídio não deixa entrar no céu. Não é Deus que impede ninguém não, rapaz. Está escrito em Apocalipse. Está escrito em Coríntios. Ficará de fora os devassos, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados que gostam de sentar no tolete. Todos esses ficarão de fora. Para de história. Quer crer em Deus ou no homem? Vai crer em Hitler. Vai crer em Benito Mussolini. Vai crer em Mao Tse Tung. Todos esses homens que morreram, Hitler ninguém nem sabe onde é que está. Mussolini enforcaram, depois arrancaram a cabeça. Maomé diz ele que subiu para o céu, da boca da onça. Diz ele que ele estava montado no burrinho dele. E Jesus, que ele chama Issa. E Abraão, que eles chamam Ibrahim. E Moisés, que ele chama Mose. Diz ele que subiu com os três. Só ele subiu com a mula. E o lugar lá em Jerusalém tá um círculozinho. O lugar que a mula subiu, o jumento sumiu. Eu sou abestalhado, rapaz. Eu sou abestalhado, rapaz. Guia turístico faz um bocado de besteira. Quando é o guia turístico por Deus, quando é o guia turístico dado por Deus, Deus, ele tem temor de Deus, aí é outra coisa. Aí ele fala o que está na palavra. Ele não disse que Jesus foi batizado ali. Ele não disse que Jesus tocou na parede e ficou a marca da mão. Agora o guia que é satânico, ele vai botar lá um cimentinho para dizer que é a marca da mão de Jesus. Rapaz, aqueles muros que estão em Jerusalém, já é mais de 7 números, mais de 7 muros. A cruzada, Alexandre o Grande não, melhor dizendo, Ricardo Coração de Leão, Saladino e outros mais. Então, houve guerra, tocaram fogo em Jerusalém, destruíram Jerusalém. Esta Jerusalém que está lá não é a principal da época de Davi, não é a principal da época de Cristo, que já estava mudada também. Então, pessoal, crê em Cristo, porque se você for lá no túmulo de Mahatma Gandhi, gostava de uma menina nova, viu aquele narigão, seco, a cabeça parecendo de Lula Molusco, e o narigão gostava de menininha nova, e todo disse que ele era santão, era santo do pau oco. Do pau oco não, que eu não sei, né? Mas, se você for lá, na sepultura de Mahatma Gandhi está escrito: aqui jaz os restos mortais de Mahatma Gandhi. Se você for em Mao Tse Tung, aqui jaz os restos mortais de Mao Tse Tung. Aqui jaz... Maomé ninguém sabe. Maomé disse que... não estou entendendo mais. Maomé disse que subiu com Isa, que é Jesus. Que subiu com Mose, que é Moisés. Que subiu com Ibrahim, que é Abraão. E porque ele está enterrado lá em Medina, subiu e caiu do jumento no caminho, foi? Se for lá em Maomé, aqui jaz os restos mortais de Maomé. Aqui jaz os restos mortais de Benito Mussolini. Aqui jaz os restos mortais de Fidel Castro. Aqui jaz os restos mortais de Che Guevara. Mas se for lá aonde Jesus foi colocado, está escrito em inglês, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai lá ver a pedra. Ninguém nem sabe se tem mais a pedra, rapaz. Deus não deixa nada para ser adorado. Olhe bem, Davi não. Eu me esqueci o nome do rei agora. Moisés, Deus lançou várias serpentes, picava o povo de Israel e o povo morria. Deus falou a Moisés: fazei uma cobra de metal, uma serpente de metal. Todos que forem picados, quando olhar para ela, viverá. Por isso que Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, assim será com o Filho do Homem, quando ele for erguido sobre a terra. Quem olhar para ele nunca morrerá. Louvado seja a pessoa de Jesus Cristo. Então eu lhe digo aqui a você, a todos que podem ouvir. Sabia que a serpente começaram a adorar a serpente? Começaram a adorar a serpente. Eu não sei se foi Jefté ou foi Gideão. Eu troco demais. Quebrou a serpente de metal para ninguém adorar. Aí depois, não sei se foi Gideão ou Jefté, de novo. Pegou o éfode que Moisés tinha, o éfode que Arão tinha,
de 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel, começaram a adorar através da capa. Até Davi uma vez, mas Davi não adorou não. Davi botou o éfode para falar com Deus. Ele botou o éfode para falar com Deus. E aí começaram a adorar a capa, e aí não sei se foi Gideão, que quebrou todinha também, que rasgou, para ninguém adorar. Só quem merece a adoração é Yahvé, é o Todo-Poderoso, é o Machia, é o Espírito Santo Consolador. Consolador. Então creia que Cristo é a solução. Mas eu estava ontem, pessoal, eu ia falar com esse assunto e já fui para esse. Olha bem, ontem eu estava no Facebook e olhando, estava lá, não, né, eu estava assistindo. Aí Aguinaldo, uma música de Aguinaldo Timóteo que ele fala, quando ele sair, quando eu voltar para minha terra, quero achar como deixei. E aquela música, mas só que na música só passa lugar humilde. Só passou aquelas velhinhas, bisavó, vó, trisavó, bisavô, avô, ali com aqueles rádios de pilha. E essa música linda e as minhas lágrimas descendo. E eu olhando aquela mulher com um lenço igual a avó de minha filha mais velha, Dona Joana, que faleceu. Aquele lenço fica afogado atrás, né? Vai ficando mais velha, o cabelo vai diminuindo. E ela botando ali o rádio, e não sei se era netinha ou bisneta, ou trineta, com ela. E ela ali ligando o rádio e as lágrimas descendo em mim, rapaz. Mas eu não falei língua estranha, não foi por causa da música de Aguinaldo Timóteo. Porque eu pensei assim, diga o quê? Eu pensei, é aqui que Jesus quer que nós estejamos. Olha o que Jesus disse, e de pregar o evangelho em todo lugar. Agora eu lhe pergunto, Jesus mandou a gente ficar todo dia dentro da igreja? Jesus mandou a gente ficar todo dia dentro da igreja, ou ele falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Por isso que T.L. Osborne falou assim, que os crentes parecem que não aprendem nada. Passa 20 anos dentro da igreja, da mesma igreja. Não vai pregar, não vai para lugar nenhum levar uma palavra. Acostumado. O Brasil é o lugar mais fácil de pregar o evangelho, o lugar mais fácil, mais do que Israel 1000 vezes. Mas nós queremos futebol. Nesse instante eu vou assistir o jogo. Vitória e Flamengo, 6h30 ali vou olhar ali o jogo ali no bar. É isso que a gente quer, não quer evangelizar não. A gente não quer ir na porta de um hospital. A gente não quer ir na porta de uma maternidade. Né? Tem muita gente lá com sua gravidez lá, com dificuldade, a criança está atravessada. E nós não confiamos na nossa oração, pessoal. Nós não confiamos que nossa oração vai chegar a Deus, porque nem nós mesmos confiamos em nossa oração. Sabia? Então, eu chorei muito ontem. É porque eu não sei cantar música, eu sei cantar vendo, mas ouvindo ela, mas é muito linda. Ele fala, quero voltar e encontrar o meu amor. Então sairei com ela, passeando como criança, no tempo de nossa infância. É muito bonita, rapaz. E eu vendo aquele povo, aí um casal mais velho do que meu pai e minha mãe. Meu pai morreu faltando 3 dias para fazer 87 anos. Minha mãe eu acho que morreu com 72, ou foi 74. Então, eu vi o casal, os dois com cabelo da cor de algodão. Respeita, viu? Respeita as cães do homem que respeita a Deus. Sabe o que é cães? Cães é cabelo branco. São os cabelos brancos, mas não é todos não. Porque tem gente com cabelo branco aí que está fazendo miséria com menina nova, fazendo miséria com menino. Então a palavra de Deus fala assim, respeite a cães, os cabelos brancos do homem que respeita a Deus. Não é porque o cara tem o cabelo branco que você vai deixar sua porta aberta que ele vai levar tudo. Se tiver sua esposa, ele vai até levar também. Então, eu perguntando ontem, Jesus, onde é que o Senhor quer que nós estejamos? Dentro da igreja? Todo mundo usando Natura, Boticário, Avon, esqueci um que minha filha fala. Cada perfume cheiroso. Será, gente? Será que Deus quer todo dia a gente dentro da igreja, domingo, todo mundo cheirosinho, arrumadinho, cabelo armado. Se der um vento forte, o cabelo assanha todo.
É isso que Deus quer? Ou Deus quer que a gente vá nesses povoados? Ou Deus quer que... Sabe que uma palavra que eu ouvi? Quando tu chegares em uma casa humilde, entre mudo, entre cego e saia mudo, e seu silêncio seja o respeito daquela casa. Jesus disse, vai, e a casa que abrir a porta primeiro entre, e o que colocar na mesa, coma sem perguntar o que é. Lagassu, rei, andarabá, tuidandamá. Porque imaginam, sabe o quê? Quando uma criança é teimosinha, quando a criança é aquela que faz a gente morder os lábios, porque é cheia de gosto, você fala assim, isso é coisa do pai e a mãe que deixou. É o pai e a mãe que ensinou. Se o filho é assim, imagine o pai e a mãe. Então Jesus quis dizer isso aos discípulos, olha, o que botar, coma. Não perguntem nada, sejam humildes. E eu vou atrás de vocês. Sabe para que Jesus fez isso? Para o povo dizer, se os discípulos dele são assim, tão calmos, tão humildes, imagine ele. Se os discípulos são assim, homens brutos, eram brutos eles que eu conheço, e agora está tão calmo, imagine o mestre deles. Você entendeu, pessoal? Você entendeu o que Jesus faz? Como é o trabalhar do mestre? Então, Deus quer você pregando lá em Oriçangas, Deus quer eu pregando lá em Aramari, Deus quer um pregando em Pedrão, em Entre Rios, em Catuzinho, Deus quer a gente pregando lá, não me esqueci o nome agora, onde o pastor Edson Adino mora, Urupiara. Deus quer a gente pregando. A gente antigamente, em 93, subia ali o campo de bola da igreja aí de Pentecostal. Nós íamos para o Miguel Velho de pé. O pastor Denis, Isaqueu era um baixinho, levava a caixa de som. Outro levava o tripé do microfone para botar. Às vezes não tinha nem tripé, levava o microfone. Outro levava água. Ia todos nós conversando da palavra, as pessoas zombavam. Em 93 não era brincadeira não, gente. Em 93 o povo ficava, que calor, que frio. Quando passava algum crente de manga comprida, o pessoal falava, ai que frio na porta do bar. Até eu abusei, mesmo quando eu me afastei do evangelho, eu abusei um cristão da Deus e Amor. Tá indo pra igreja por causa da irmãzinha aí. Rapaz que não serve a Deus, não respeita nada, que não serve a Deus, não tem moral. Não tem moral, maneira de falar, viu, gente? Não é porque não está nos pés de Cristo que não tem moral. Tem gente aí que não serve a Cristo, como os crentes dizem que serve, que dá 10-0 em muitos crentes, inclusive em mim. Que eu não tenho paciência, tudo eu me estouro. Então, pessoal, as lágrimas desceram, porque Jesus não quer eu sentado, esquentando minha bunda, esquentando minha bunda no banco, não, rapaz. Claro que tem que ir, ouvir a palavra, renovar, o laço com Jesus, com Deus. Vai um domingo, vai uma segunda, uma terça, uma quarta, vai até a semana toda, mas o compromisso é sempre falar com Deus com seriedade e dizer, Senhor, eu sei que tu não mora aqui, tu mora no meu coração e na tua habitação, que Salomão disse, Senhor, os céus e os céus dos céus não te cabem. Salomão, quando ele fez o templo gigante, o templo que Salomão fez para adorar Deus, era gigante. Flávio Josefo disse que ele era soberbo, era lindo. A rua que dava para o templo, Salomão mandou cobrir de cobre, o chão, os postes. Flávio Josefo disse que os postes eram banhados de ouro. Os postes que colocava que colocava azeite. Aquele azeite bem surrado, viu, gente? Não é esse azeite que a gente compra no supermercado, não. Era o resto do azeite. Aí botava para virar lamparina. Aí Salomão mandou banhar de ouro os postes que levavam até a porta do templo. E aí Salomão, quando terminou tudo isso, para agradar a Deus, que ele não era besta, ele falou, Senhor, eu fiz aqui, ó, para quando nós tivermos com a necessidade, não der para orar em casa, não tem onde orar, nós vamos vir aqui orar. E Senhor, tenha vontade de ouvir, quer ouvir nossa oração, não te alongues, não se afaste de nós, assim como o forte, o poderoso acorda do seu sono, do seu vinho, o Senhor se levante e venha nos socorrer. Aí depois ele falou, Senhor, os céus e os céus dos céus não te podem conter, não te cabem. Aí a pessoa fica, vou para a casa de Deus. Aí Deus fala, onde é? Eu não estou dentro de você, não? Onde é? Cadê minha casa? Eu tenho uma lá que é lá em cima, que é eterna.
E olha o que Paulo disse, nós vamos habitar em um lugar que é feito não por mãos humanas, mas mãos eternas. Olha o que Paulo falou, pessoal. Não vamos habitar em casa, em templos feitos por mãos humanas, mas por mãos eternas que habitam no céu. Deus habita dentro de nós. Nós vamos com Deus para a igreja. Na igreja não, para um lugar de oração, porque a igreja somos nós reunidos. Quando nós se... Agora eu queria saber, o povo diz que quando a gente está sozinho na igreja, então eu sou olho. Paulo está dizendo que se você não quiser servir, você for rebelde, que para que igreja, para que templo, para que andar com Bíblia na mão, eu sirvo a Deus. Aí não, aí Paulo disse, um dedo não pode viver sem o outro. Uma mão não pode viver sem o braço não pode viver sem o tronco não pode viver sem as pernas, o pé não pode viver sem as pernas não pode viver sem o pé. Aí Paulo está dizendo para aquela pessoa que é soberba, que ela acha que não precisa ir no templo adorar a Deus, orar com os irmãos, ir para um retiro e louvar o Senhor, sair evangelizando. Aí Paulo disse isso. Então, pessoal, é lícito ir para um templo? É lícito ir para um lugar de oração? Mas não fazer dali uma morada. Ah, hoje não tem culto. Não tem culto? Cultue você sozinho, rapaz. Cultue você que o Espírito Santo vai lhe ouvir, pelo amor de Deus. Oxi. Às vezes você vai orar com uma pessoa que está lá que é pior. Às vezes você vai orar com uma pessoa que é até pior. Ela vai lá, tá pensando mal de você, conversando com você, desejando o seu mal. Às vezes é melhor você fazer como Jesus disse. Às vezes não. Quase sempre é melhor você fazer como Jesus disse. Entre no teu quarto e fale com o Pai em segredo. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo. Já diz Marcos Antônio, né? Já canta Marcos Antônio. Então, pessoal, nada contra o templo, nada contra ir para um lugar para reunir-se, para louvarmos e exaltarmos o Senhor. Mas Deus quer a gente na porta dos hospitais. Deus quer a gente na porta das maternidades. Deus quer a gente nos povoados, nas ilhas, nos povos e nações e tribos e línguas. Nós não temos coragem. Os que têm coragem de ir morrem. E os que não vão é porque não têm coragem. Vamos pedir a Deus coragem para que nós estejamos naqueles lugares. Aquelas pessoas que não sabem ler. Aquelas pessoas que acham que quem manda a chuva é São José. Não. Ora para São José, março. Reza para São José mandar chuva. Reza para São José falar com Pedro e São Pedro abrir a porta da chuva e a chuva cair. É assim que eles pensam e a gente não pode mangar deles, porque nós também pensávamos assim. Outrora, diz o apóstolo Paulo, outrora nós estávamos em trevas e pensávamos igual a eles. Então, pessoal, ó, vou terminando por aqui, ó, 32 minutos, ligeirinho. Deus ama você e me ama. Mas se nós não amarmos Ele, Ele continua sendo Deus. E se Ele não nos amar, estamos fritos. Mas isso não vai acontecer porque Ele ama todos nós. Se você adora a Deus, amém. Se você não adora, Ele continua sendo Deus. Se você serve a Deus, amém, Ele continua sendo Deus. Se você não serve, continua sendo Deus. Mas se você não serve a Deus, você não é nada. É uma flor que nasce de manhã e à tarde vai com o sol, murcha e o vento te leva para um lugar ermo, um lugar que não tem destino. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Dá um like aí para não dar pau na sua cara.